Capítulo 15. Pós-guerra. Depois de alguns minutos quase deitado no campo de batalha, os membros da Divisão 4 me colocaram em uma maca e me levaram para um lugar seguro junto com os outros feridos. Quem me atendeu foi o Hanataro. Hanataro, por favor, fique parado. Confirmei com a cabeça. Enquanto Hanataro me atendia, entrei no meu mundo interior. Chokri, aquele garoto de novo, se não fosse a situação eu aí daria um oi. Sabe, eu sei que já fiz bastante coisa durante essa guerra, mas mentiria se dissesse que não queria poder ter ajudado mais. Ryondo. O poder de regeneração do Aizen é incrivelmente grande. Ele resistiu à minha sentença. Não se sinta mal, você melhorou muito até aqui. Dei um pequeno sorriso e depois a Ryondo continuou. Ryondo. Sempre foi do seu feitio ser estratégico, mas cada vez mais seu lado temerário aparece menos. Acho que você está pronto para a técnica definitiva. Técnica definitiva. Você nunca disse nada sobre isso. Também nunca disse o meu real limite e tem um motivo bem simples para isso E esse motivo seria... Ryondo. Bom, resumindo tecnicamente, não existe limite para o quanto eu posso fazer a temperatura aumentar ou diminuir. Assim que você se recuperar, prometo que vou te mostrar essa técnica. Parece um poder incrível. Não podia te revelar a existência dela até ter certeza de que estava pronto. Algum tempo depois recebemos a notícia de que Shigo havia derrotado Aizen e eu, que só tive permissão para sair da cama, fui junto com Renji, Rukia, Orimi, Sado e Kawan. Fomos parabenizar os irmãos e logo depois os dois terminam desmaiados. No dia seguinte Nanao foi falar comigo enquanto eu passava entediado no meu quarto de hospital. Nanao. Oi Lucas, como vai sua recuperação? Vai bem, disseram que já vou poder ter alta amanhã, mas aconselharam que eu esperasse mais um dia antes de retomar meu treinamento e funções como oficial, então amanhã vou só passar o dia relaxando, talvez fazer uma visita ao Shigo ou aos Wizards, eu ainda não decidi. Nanao. Vim aqui para te pedir uma coisa, sei que não é muito normal a mulher pedir, mas você casaria comigo? Fiquei chocado com aquela pergunta e não pude evitar desviar o olhar pela vergonha. Claro que eu aceitaria casar com você, mas e a maldição da sua família? Nanao. Sobre isso, eu já me decidi. Quero pedir permissão ao Capitão Kyoraku e sua mãe, a capitã da Divisão 12, para estudar o poder da Shinken-Yaken. Com a permissão da sua mãe posso usar os recursos da Divisão 12 para pesquisa. Acredito que assim podemos achar um jeito de quebrar a maldição, criando um Kido especial para prevenir a morte dos afetados. O Capitão Shisui já sabe dos meus planos e disse que se eu conseguisse o apoio necessário, ele me traria Shinken-Yaken. Para fazer algo assim, mesmo que você já seja uma ótima usuária de Kido, acho que vai precisar melhorar bastante. Nanao. Tenho uma ideia que vai me ajudar com isso. Vou pedir a ajuda de Atigen Oshoda. Pode estar fora da Sociedade das Almas, mas foi tenente do corpo de Kido, e depois de ver ele derrotar o Espada número 2, junto a Capitã Soifong, não tenho dúvidas de que um dos, se não o melhor usuário de Kido atualmente. Não existe ninguém melhor para me treinar em Kido. Com sorte ele vai me ajudar a criar um Kido que possa proteger você. Confio em você e apesar de não saber muito sobre o Hashi, se tratando de Kido, não dá para duvidar da habilidade dele. Nanao. Que bom saber que você confia em mim assim. Pode me apresentar a ele formalmente? Com certeza. Nanao estava saindo do quarto quando de repente se virou. Nanao, há só mais uma coisa. Tudo bem para você se até o casamento já sermos noivos a partir de agora? Tudo isso de certa forma e parte da preparação para o casamento, então é justo. Nanao, perfeito. Mas antes de tornar o noivo oficial, quero falar com meus pais. No dia seguinte fui a um mundo humano junto com a Nanao e levei ela até o armazém dos Wizards, e fomos recebidos por Shinji. Ei Kateru, não esperava te ver de novo tão rápido. Quer lutar um pouquinho para aquecer o sangue? Não posso lutar ou treinar hoje, ordens do médico, só tô fazendo uma visita mesmo. Nanao. Sinceramente, a pessoa que está aqui por interesse sou eu, Shinji. E você quem seria? Nanao. Sou Nanao Izzy, e bom, eu tecnicamente sou a futura noiva do Lucas. Shinji. Você vai casar?
Gritou Shinji pela surpresa, coisa que alertou os outros Vizards e fez eles irem até a porta surpresos. A única que saiu de forma casual foi Lisa. Nanao. Olá, senhorita Lisa. Lisa. Oi Nanao, é sempre bom te ver. Shinji. É tipo de você Lisa, não tá surpresa com isso? Lisa. Conhecia Nanao quando ela já sabia que tinha coisa entre eles. Senhor Hashi, pode vir até aqui por favor. Hashi calmamente foi até nós. Logo coloquei a mão no ombro da Nanao. Senhor Hashi Genoshoda, minha futura esposa tem algo para te pedir. Nanao. Olá senhor Washoda, me chamo Nanao Izzy, como Shinigami especializada em Kido é uma honra te conhecer. Hashi. O prazer é meu, me sinto bem conhecendo colegas que se especializam na mesma área que eu. Qual seria a natureza do seu pedido e por que eu seria a pessoa que pode cumpri-lo? Nanao. Depois da guerra contra os espadas, percebi que preciso aperfeiçoar minhas habilidades. Se vou formar uma família, devo ser tão capaz de proteger minha futura família quanto meu futuro marido. E como um dos melhores usuários de Kido, acredito que o senhor seria um melhor professor para me ajudar com isso. Hashi. Ninguém nunca me pediu algo assim. Vou ter que planejar o teste e as aulas, mas pela minha experiência acho que eu seria capaz de ser um bom professor, e suas motivações parecem nobres. Vou pensar em um teste para você. Volte aqui depois de amanhã para que eu possa ver suas habilidades. Se você for habilidosa o bastante, te aceito como aprendiz. Nanao. Obrigada pela oportunidade, não vou desperdiçá-la. Depois de mais algum tempo conversando, voltamos para a Sociedade das Almas e levei a Nanao a minha casa para lancharmos juntos. Mãe, a guerra foi difícil. Depois de algo assim, nada como passar um tempo com a família. Nanao. Sim, concordo senhora Ikiteru. Disse dando um sorriso sutil. Mãe, desculpa Nanao, sei que falar de família para você deve ser complicado. Nanao. Não, tudo bem, afinal podemos ser da mesma família. O comentário chamou a atenção de todos. Ela olhou para mim e respirei fundo para contar. Queríamos contar que estamos pensando em nos casar. Todos sorriram tentando parecer felizes, mas sabendo da maldição, não sabiam se deveriam estar felizes ou tristes. Nanao. Sei que a maldição da minha família não faz essa notícia ser tão boa quanto deveria, disse como uma expressão triste. Mãe. Não entenda mal, sabemos dos riscos, só ficamos chocados com essa notícia. Pai, se o Lucas se sente preparado para se casar e quer ficar com você apesar dos riscos, pais ou não podemos privar ele da felicidade. Tia, fora que vocês se conhecem há 7 anos, já tava na hora de acontecer alguma coisa. Mãe, ei querido, não levamos o mesmo tempo para nos casar? Pai. Foi sim, irmã, você me fez usar tanta maquiagem que fiquei branco que nem neve de tanto pó de arroz. Conversamos e passamos uma boa tarde. Quando estava indo embora, depois de se despedir de mim, minha mãe a acompanhou até a porta, onde Nanao aproveitou para conversar com ela. Em particular Nanao, a senhora Ikiteru, queria pedir o apoio da sua divisão para realizar uma pesquisa. Mãe, é algo relacionado ao departamento de Shinigamis mulheres. Nanao. Não, na verdade é algo mais pessoal. Mãe, diga. Nanao. Gostaria de pesquisar e estudar a Shinken Akiken, para isso o apoio da sua divisão essencial. Mãe, quer buscar uma forma de evitar que a maldição da família Izzy atinja o Lucas. Nanao. Isso mesmo, pensei na possibilidade de criar um Kido especial para isso. Mãe. A inteligência é um dom. Nós pesquisadores e cientistas do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento usamos a ciência para ajudar as pessoas que nos rodeiam e desenvolver métodos que garantam a segurança da Sociedade das Almas. À primeira vista parece que seria pessoal demais aceitar te ajudar só porque meu filho, querendo ou não, vai ser o próximo alvo da maldição. Mas desde que o Capitão Shisui disse que talvez vocês tivessem algo mais que uma amizade, comecei a pensar, quantas gerações da família Izzy sofreram, quantas esposas tiveram que perder o marido e folhas tiveram que perder no mínimo um de seus pais. Quantos Shinigamis de bem morreram só por querer, nem que seja por poucos anos, viver junto da mulher que escolheram amar? É pensando por esse ângulo que penso que, se seu projeto der certo, pode ajudar as futuras gerações. Tem minha permissão para começar quando preferir. Vou emitir uma autorização assim que quiser iniciar a pesquisa.
Nanao, muito obrigada. Minha mãe e minhas antepassadas tiveram que sofrer com essa maldição também, mas eu juro que vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que eu e o Lucas não soframos o mesmo destino. Os dias passaram e enquanto a Nanao treinava Kido com Hashi no campo de treino da loja Urahara, graças à gentileza da senhorita Yoruichi, pude treinar no mesmo campo de treino em que ela treinou com o senhor Urahara. Fiquei no topo de um pilar de pedra e, seguindo as instruções da Ryondo, me concentrei com uma barreira roxa foi criada ao meu redor. Alguns minutos depois, Yoruichi voltou no campo para ver como eu estava. Yoruichi. Então como vai? Yoruichi parou de falar quando viu a barreira. Mente de Yoruichi. Isso deve fazer parte da técnica que ele está treinando. O que será que ele está fazendo? Eu saí da barreira por trás com a Ryondo do meu lado e assim que senti a energia espiritual de Yoruichi foi para frente dela. Oi senhorita Yoruichi. Yoruichi. Então essa técnica que você está treinando. Na verdade uma versão incompleta, foi minha primeira tentativa, ainda preciso treinar mais ela. A barreira começou a se desfazer rapidamente. Yoruichi, é uma técnica de contenção. Disse a Yoruichi ainda olhando a barreira que se desfazia. Yoruichi arregalou os olhos ao ver que o obelisco de PDA havia desaparecido sem deixar rastros, nada além de uma cratera que parecia ter se formado pela erosão do solo, como se o obelisco nunca estivesse estado lá. Yoruichi, tomada pela curiosidade, quis ir dar uma olhada. Assim que notei a intenção dela, tentei avisar, mas eu mal pude começar a frase. Yoruichi já tentou entrar em cratera, tentou descer, mas assim que foi pôr a mão, sentiu como se tivesse metido a mão em uma panela de água fervendo, sentindo que acabava de se queimar. Yorui, que tipo de técnica é essa? Não me entenda mal, senhorita Yoruichi, tenho respeito por você, mas não sou só o tipo que gosta de explicar as técnicas para os outros. Acredite em mim, quanto menos souberem como essa técnica funciona, melhor. Yoruichi, consegue resfriar o solo que essa técnica afetou? Até poderia, mas se eu resfriar o solo rápido ele pode ficar quebradiço. E se eu ficar fazendo isso enquanto treino, o solo vai terminar cedendo e o lugar vai virar só uma cratera gigante. Yoruichi parecia querer continuar perguntando, mas senti meu estômago roncar. Opa, eu não trouxe nada para comer, vou na cafeteria tomar um lanche. Disse para logo correr em direção à mesma casa de chá e cafeteria em que fui com a Nanao há muito tempo atrás. Yoruichi observou, não importava o quanto olhasse, não via nenhum rastro do obelisco. Sabia que a temperatura tinha se elevado, mas não tinha sinais de que o calor fez a rocha do obelisco derreter. Yoruichi, essa técnica, mesmo que não esteja completa e mesmo que não pareça ter muito alcance, parece ter um poder destrutivo temível. Depois de um pequeno lanche que levou cerca de 30 minutos, encontrei o Mishika que estava com problemas para encontrar uma divisão. Prometi ajudá-lo. Voltei e continuei treinado. Enquanto isso, Nanao treinava com Hashi. Nanao lançava vários Kidos em Hashi que só desviavam-se. Defendia. Nanao tinha usado todos os Kidos até 80 sem parar e estava um pouco ofegante. Mente de Hashi. A força de um usuário de Kido se mede pela força de seus encantamentos sem necessidade de citar o cântico completo, e quantos ele pode realizar de forma consecutiva. E lá conseguiu realizar cerca de 25 sem parar para descansar, sendo mais fortes do que eu imaginava, mesmo com os descansos rápidos, citar todos os dados até 80. Como ela fez uma verdadeira proeza, eu mesmo não esperava que ela fosse tão longe, sendo que ela deve saber qual o propósito desse teste. Rai. Muito bem, você passou. A partir de amanhã começa sua introdução aos Kidos mais avançados que eu conheço. Nanao sorriu de orelha a orelha, mostrando pura felicidade e entusiasmo. Nanao, obrigado senhor Hashigen Oshoda. Disse fazendo uma reverência para logo sentar no chão por exaustão. Durante o resto da semana, nos dedicamos ao treinamento. Logo Gustavo acordou e pausei meu treinamento para ajudá-lo com o dele. Algum tempo depois soube que Gustavo tinha aceitado o cargo de capitão da Divisão 5, antigo cargo de Aizen. Meu pai e eu falamos com o capitão Shinsu e contamos sobre o verdadeiro poder da Zanpakuto do Yumishika. Ele se interessou e ofereceu um teste para Yumishika que foi superado por ele sem dificuldades, se tornando o novo terceiro oficial da Divisão 8.
Depois de 7 meses os filhos de Gustavo nascem, um casal de gêmeos chamados Hayato e Aika. Eram suas crianças muito bonitas e pareciam bem tranquilas com a gente, como se soubessem que éramos boas pessoas. Quando conhecemos Nanao, pediu a Kione para segurá-los um pouco e ficou com um sorriso no rosto que durou praticamente a visita inteira, parecia estampado. Com certeza dava para dizer que aquela visita despertou os instintos maternos da Nanao, porque pouco depois decidiu iniciar a pesquisa com a Shinken Akiken em mãos, a ajuda dos membros da Divisão 12, Hashi Tensai, que entrou por sugestão de Hashi ao serem palavras do mesmo tão habilidoso em Kido quanto ele. Os experimentos consistiam nas leituras da energia que a Shinken Akiken emitia ao ser ativada, leituras que eram feitas dentro de uma câmara na divisão 12 onde a Nanao, que era a única que podia ativá-la, chamava e brandia diversas vezes para a de energia e assim que entendessem. Cerca de 4 meses depois o estudo ficou pronto e em 2 semanas, graças à habilidade dos especialistas envolvidos, o Kido especial foi desenvolvido. Era tão novo que nem tinha uma numeração. Poucos dias depois Nanao me chamou para que pudessem lançar ele sobre mim. Fui deitado em uma cama que mais parecia em uma mesa de tão dura. Chocari. Isso parece mais um ritual de sacrifício. Os 3 se posicionaram em volta de mim em forma de triângulo. Hashi Tensai posicionados nas pontas inferiores nos meus pés e Nanao alinhada com a minha cabeça sendo a ponta superior. Tensai, apenas relaxe, como se estivesse tentando pegar no sono. Vamos fazer o encantamento. Os 3 concentraram suas energias e começaram a pronunciar o encantamento. Grande Rei que maneja o destino, permita que os justos trilhem um caminho digno. Tristeza enraizada, morra pela luz de felicidade e esperança. Proteja dos males aquele que é digno da plenitude, defenda dos males do destino aquele que o enfrenta com conexão. Bakudo véu da bênção sagrada. Um triângulo de luz branca tomou forma com a Energis Vu e era conduzida entre os 3 usuários de Kido. O que parecia um véu de luz surgiu acima de mim e me envolveu, me deixando com um brilho branco por uns poucos segundos. Hashi, pode se levantar, a execução foi bem sucedida. Me sentei na mesa. Bom saber, mas a única forma de comprovar é Nanao nos casando. Tensai, recomendo fazer uma revisão médica por semana. Se sua saúde se manter estável por mais de 3 anos sem nenhuma doença mortal repentina, teremos certeza que funcionou. Então acho que já é hora de marcarmos o casamento. Nanao e eu sorrimos e nos beijamos. Logo espalhamos a notícia de que nos casaríamos e nos últimos meses daquele ano marcamos o casamento no dia 10 de outubro. Convidamos todos os nossos amigos, até os Vaizards foram convidados. Nanao inclusive queria que Liz fosse uma das madrinhas do nossa filha. Kione se ofereceu para ser madrinha, mas a Nemo pediu antes e insistiu tanto que aceitamos ela como madrinha antes. Como os padrinhos, escolhemos Gustavo e o Mishika se ofereceu. Optamos por um tema oriental tradicional, com a decoração dando ênfase às borboletas. Era uma forma que encontramos de simbolizar a mudança, tanto a mudança que aconteceria em nossas vidas quanto a mudança que desejamos para as descendentes da família Izzy, que pelo que eu sabia, tirando os maridos que se casavam com as mulheres, era totalmente composta de mulheres. Não me importava se eu fosse ter um filho ou uma filha, inclusive já tinha um nome em mente para uma filha, Abigail. Nos meus preparativos para a cerimônia, cortei o cabelo pela primeira vez em muito tempo. Busquei com meus pais o melhor terno. Enquanto isso, a Nanao, com a ajuda do Shinsui, Lisa, Nemo e Ranjiko, foi escolher seu vestido de noiva em uma loja especializada. Durante a cerimônia vi pela primeira vez Nanao com o vestido de casamento. Fiquei sem palavras, era simplesmente incrível e deixava ela deslumbrante. A cerimônia correu bem e depois da festa, Shinsui nos deu uma chave que nenhum de nós conhecia. Nanao, tio, que chaves são essas? Shinsui, são as chaves da antiga casa da minha cunhada, a casa onde a Nanao viveu até os 3 anos. Mas como? Shinsui, depois que a mãe da Nanao foi condenada aos bens, tiveram a propriedade transferida aos familiares restantes. Guardei as chaves e os documentos da casa até hoje, assim como o kimono florido e os grampos que uso. Também mantive as chaves e os documentos da casa comigo em memória do meu irmão e sua esposa. Nanao, o senhor tem certeza? Shinsui,
A casa é sua herança, sua por direito, vocês merecem, vocês dois. Nós dois agradecemos com reverência. A casa estava bem suja por estar abandonada há bastante tempo, mas com a ajuda de nossos amigos e familiares conseguimos limpar a casa e graças aos presentes do casamento tínhamos quase tudo o que precisávamos, menos a cama e o guarda-roupa que Shisui, minha mãe e minha tia nos ajudaram a comprar. Depois de uma semana de trabalho duro, estávamos planejando a noite de núpcias para a sexta da semana que começava, fora os assuntos relacionados a nosso casamento seguíamos desempenhando nossas funções cotidianas e realizando nossos treinamentos normalmente. Eu fazia a revisão semanal como me pediram, até aquele momento eu estava perfeitamente saudável. Faltando 2 dias para a grande noite. Logo depois de uma reunião da Associação de Shinigamis Mulheres na qual eu não participei como convidado, Hanjiko quis conversar com a Nanao depois da reunião. Hanjiko, então, como vai a vida de casada? Nanao, vai bem, ainda estamos nos adaptando, mas nossa convivência está boa, sempre conversamos durante os intervalos e à noite pouco antes de dormir. Ainda sentimos falta das nossas casas antigas, mas com o tempo isso vai mudar. Hanjiko, entendo, já pensaram na noite de núpcias? Nano, por que entrou nesse assunto? Hanjiko, bem, é que esse deve ser um momento memorável e achei que você pudesse precisar de ajuda. Nano, ajuda? Disse com uma mescla de raiva e uma pitada de vergonha. Hanjiko, olha, eu digo isso como sua amiga, sei que ser sexy não é muito seu estilo, mas não vai fazer mal. Nanao, e o que você sugere? Hanjiko puxou o braço da Nanao e começou a falar empolgada. Hanjiko, eu ouvi falar de lojas no mundo humano perfeitas para isso. Posso te ensinar o básico e com tudo isso junto não vai ter erro. Nanao foi convencida a sair de compras com a Hanjiko, chegaram no mundo humanos de madrugada e viram alguns índices sedutores. Nanao, nunca vi esse tipo de loja, eu não compraria esse tipo de roupa. Atendente. Também oferecemos a opção de aluguel. Hanjiko, perfeito. Nanao, mas nem sei qual escolher. Hanjiko, deixa comigo. Nanao olhou as roupas e pegou uma que era de um gato branco. Hanjiko, acho que esse vai ser uma boa escolha. Nanao, como tem certeza? Hanjiko ficou calada uns segundos e disse. Hanjiko, a intuição feminina eu acho. As compras foram feitas, Nanao me enganou dizendo que teria que ter tempos de treino maiores e secretamente praticou as poses com Hanjiko em segredo. Na grande noite entramos em casa, fui tomar uma ducha e Nanao, que felizmente não estava tão suada quanto eu naquela, trocou de roupa enquanto eu tomava banho. Sai do banho só de cueca, deixei minhas zampacutous perto do armário do quarto e vi Nanao toda coberta. Algum problema, Nanao? Nanao, é que eu estou com frio, disse, tirando um pirulito em forma de coração. Logo com um movimento, tirou os cobertores de cima, revelando a lingerie de gata branca, e logo começou a chucar o pirulito e me encarar fingindo uma expressão de sofrimento. Tirou o pirulito da boca, lambeu ele de forma sugestiva e continuou. Nanao, estou com tanto frio, você pode me esquentar com seu? Naquele instante, fiquei muito chocado e só podia lutar. Então só restou uma alternativa. Um segundo, gatinha, eu preciso ir ao banheiro. Corri para o banheiro. Mente de Nanao, que má sorte, não acredito que fiz isso. Pensou Nanao morrendo de vergonha e se cobrindo de novo. Joguei água no rosto e comecei a respirar forte. A Shokari saiu da bainha e foi me buscar. Shokari, não se sinta mal, vou trazer ele logo. Disse saindo tranquila, deixando a Nanao sem entender nada. Minha mente não podia ter mexido mais comigo. Como ela pode ser tão provocante e de uma forma tão perfeita? A Hanjiko deve ter algo a ver com isso. Mas como ela, Shokari, isso involuntariamente é coisa minha. Disse fazendo eu me virar imediatamente. Explica, agora. Shokari. Bem, quando eu surgi eu estava muito empenhada nos meus 3 objetivos. Você sabe, a primeira mulher que eu possui foi a oficial Hanjiko. E ela pode ter ficado com alguns resquíciozinhos da minha possessão. Como sua perversão personificada, conheço suas preferências e é possível que ela subconscientemente tenha ficado com elas na cabeça. Coloquei a mão no rosto. Cada vez que eu penso que tá tudo bem entre a gente, você me inferniza de algum jeito. Shokari. E não foi proposital e teve um efeito positivo.
Disse apontando para o quarto. Chocari, não vai deixar sua gatinha esperando, vai? Disse lambendo os lábios de forma incômoda. Depois a gente fala sobre isso, volta logo. Sorik voltou, vi a Nanau sentada na cama chupando pirulito, só pela raiva batia Chocari na parede escutando um ai no meu mundo interior, coloquei ela no lugar perto da Ryondo e sentei ao lado da Nanau que parecia meio triste. Nanau, sei que não é meu estilo, mas a Ranjiko me convenceu de que essa noite tinha que ser especial, então pensei em aprender a ser mais sedutora e fazer uma surpresa. Coloquei a mãe no ombro da Nanau e respondi, para mim você já é muito linda vestindo qualquer roupa, seja com seu uniforme de Shinigami, vestido de casamento ou roupas casuais. Para mim você não precisa aprender a ser sedutora, de certa forma já considero sua própria natureza sedutora. Nanau, para com isso, você está exagerando. Disse dando um soquinho no meu braço. Não é a mais pura verdade. Quando você apareceu, assim fiquei impressionado, tanto que entrei em choque. Em todo o meu tempo como Shinigami, essa é a primeira vez que eu simplesmente dou as costas e corro de algo. Nanau sorriu e riu um pouquinho. Nanau, é impressionante como você sempre parece saber o que dizer para que eu me sinta melhor. Dá para dizer o mesmo de você, sempre me apoiou nos meus momentos de crise. Nanau, então você me acha sexy. Beijei a Nanau com delicadeza no canto da sua boca, olhei ela nos olhos e disse, claro que sim, agora me diz gatinha, ainda está com frio? Começamos a nos beijar, deixando de usar palavras naquele momento, apenas nos beijamos, como um casal apaixonado, e começamos a melhor noite de nossas vidas. 9 meses se passaram. Depois de uma gestação perfeita, Nanau estava perto de dar à luz, estava entrando em trabalho de parto e sendo levada pelos membros da divisão 4 para atendimento. Durante o parto fui obrigado a ficar na sala de espera, mesmo sabendo que até aquele momento tudo havia corrido bem, estava torcendo para a Nano e minha garotinha estarem bem. O bebê nascia, as parteras rapidamente cortavam o cordão umbilical e o limpavam provocando seu choro. A parteira disse alguma coisa, mas Nanau, se sentindo abalada pela dor de passar pelo parto, não ouviu o que ela disse naquele momento. Parteira, chamem o pai. Logo que eu fui chamado entrei correndo numa velocidade que até a Yoruichi elogiaria, vi que a Nanau estava bem, apesar de ainda estar um pouco abalada pelo parto. Uma das enfermeiras se aproximou com o bebê nos braços e disse, meus parabéns, é um menino. Ouvindo aquelas palavras ficamos chocados. Nanau, tem certeza? Enfermeira, claro, trabalho aqui há anos e já fiz vários partos, senhora. Mas em todas as gerações até agora a família Izzy foi composta praticamente só de mulheres. Nanau, isso deve ser um sinal, o sinal do fim da maldição da família. Tem razão, mas e agora? Tínhamos tanta certeza de que ia ser uma menina que nem pensamos no nome de menino. Nanau, eu tenho o nome perfeito, Ichiro. Pensei e lembrei que um nome significava primeiro filho. É perfeito mesmo, querida. Nanau, Ichiro Ikateru Izzy, o primeiro homem da família Izzy. Um verdadeiro milagre. Em 2 de junho às 3 da tarde, meu filho havia nascido. No mês seguinte, durante a época do aniversário de Ichigo, recebemos a notícia de Fubringers no mundo humano e começamos a nos mobilizar para investigar.